feliz de gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu tô aqui para falar de um cara, um escritor que eu gosto muito, admiro o trabalho dele, a personalidade dele, que é o Santiago Nazarian. O Santiago, ele não escreve o meu estilo, muito pelo contrário, ele é um autor que escreve crueldades, ele é um autor denso, ele tem livros assim super bombados, tem o Mastigando Humanos, acabou de sair o Biofobia, e eu estive com ele numa livraria da Travessa aqui no Rio de Janeiro, acompanhando o lançamento de um livro dele. Foi muito especial, ele falou coisas maravilhosas, ele é um cara que tem um astral muito bom, e assim, o que eu fiquei mais feliz disso tudo é que ele é um cara que tem uma literatura diferente da minha, mas desde que a gente se falou, ele me recebeu muito bem. Primeira vez que eu encontrei com ele ao vivo foi na Flipporto, eu estava participando oficialmente da feira e ele também. Eu estava voltando pro hotel, estava indo pegar a van que levava a gente pro hotel e ele estava chegando do hotel, eu acho que era do hotel. E a gente passou ali, eu falei, oi, vai ser o Santiago, tira uma foto comigo, a gente mal se conhecia e ele topou tirar foto, foi muito simpático. E aí desde então a gente começou a se falar no Facebook. E aí eu comecei a trocar ideia com ele e o melhor foi sentir como ele é um cara do bem, que ele recebe o outro escritor sem ficar de mais, do tipo, ai, você escreve livro mulherzinha. Eu até brinquei com ele que ele falou que eu faço uma literatura positiva e eu entreguei pra ele, sou toda errada, porque a Mila é muito cruel, tem tudo a ver com a literatura dele, espero que ele leia e goste. Então, com vocês, esse querido Santiago Nazarian. Minha mãe foi morar no mato depois de velha e tal. E o romance se passa nesse final de semana que ele está esvaziando essa casa, que eles vão se desfazer da casa, vão vender, então vai parentes, amigos lá levar os móveis. E ele vai entrando numa noia com a natureza, e ele está num período muito decadente mesmo, chegando aos 40, já está meio esquecido como cantor de rock, tá alcoólatra, drogado. Então são só sentimentos negativos da vida. A mãe dele morreu, mas ele não tem um grande luto, ah, minha mãe morreu, não é a grande crise. Ele veio ficar pensando o que ele vai fazer com o dinheiro da mãe. E por ser negativo, eu pensei também para não ficar só no chororô, né? Eu falo que o personagem é um emo velho, então para não ficar só no chororô, ele tem um humor também, um humor meio patético, um humor negro, mas tem, para não ficar um livro também, né, maçante, de a vida é triste. Até eu falo isso recentemente numa entrevista, que eu acho graça na desgraça, né? Você sabe que eu sempre falo que eu gosto de comprar títulos. Aí quando ele falou que o livro dele ia chamar Biofobia, eu digo, eu quero comprar, eu adorei o título. Minha mãe detestava, ela falava que biofobia parece nome de academia, tipo bio. Eu pensei em mudar, uma época eu pensei em chamar Fé no Inferno, que também tem essa coisa do negativo. Mas eu acho que biofobia é mais a cara do Fé no Inferno era muito assim, raivoso, e o livro é biofobia mesmo, a natureza vai tomando conta daquele lugar ali, tem muito a ver. Mas você concentra muito sua literatura em personagens únicos, ou que estão sozinhos em um apartamento, aqui no caso sozinhos numa casa de campo. Você verificou isso no teu trabalho? É porque você se sente um homem solitário, Santiago? Eu acho nem tanto, assim, eu sou um pouco solitário, eu moro sozinho, então talvez isso reflita, assim, né? Eu trabalho em casa, eu moro sozinho, não tenho um cotidiano de interação, acordar todo dia e interagir com as pessoas no serviço. Mas não acho que são todos meus livros, não. Feriado de Mim Mesmo, isso é muito marcado. Feriado de Mim Mesmo basicamente um personagem está no livro. O Biofobia já tem mais, tem diálogos. Uma coisa que eu queria trabalhar mais diálogos, porque eu recentemente comecei a fazer roteiro para TV e tal, então fiquei com essa pilha de fazer diálogos, isso era importante também ter mais personagens. Mas a minha literatura é muito do indivíduo, é sempre o indivíduo contra o mundo, é sempre as questões subjetivas, cobram do escritor uma postura política, que o livro tem que ter uma política, e eu acho que a política passa por diversas coisas, não só falar da situação do Brasil, não se tratando da crítica do indivíduo, da pessoa tentar se manter íntegra dentro de uma sociedade, você já está de certa forma falando de política. Acho que Feriado de Mim Mesmo é um livro muito político, né, que é o cara que tenta sobreviver sozinho, trabalhando sozinho, como que você, nesse mundo capitalista, você Ele nunca morara, não brincar em suas escadas, não crescer entre aquelas paredes, não esfolar o joelho em seu chão, nem contemplar o teto em noites de tempestades, em madrugadas insônias. Ainda assim, não deixava de ser estranhamente familiar, estranho, mas familiar. A mesa em que estudara, na sala, uma quina em que tantas vezes topara, móveis da sua infância, talheres de vidas passadas,
estantes, lombadas, lembranças despertas reorganizadas num novo espaço sob um novo teto. Era o que a mãe realmente fora, ou aquilo que se tornara, longe dos filhos, em sua verdadeira casa, e era tudo o que sobrava. O que fazer com tudo aquilo? O que fazer com o cadáver de uma casa, uma vida, a mãe morta? Enterro ou cremação? Criogenia ou canibalismo? Incêndio e demolição? Cortar seu corpo em pedaços e servir ao cachorro? Entregar peça por peça aos parentes e amigos? Distribuir os livros, os vestidos, vender tudo, derrubar a casa, instalar-se lá e tentar começar uma nova vida, recomeçar a vida, retomar a vida da mãe, adotar sua identidade, seus vestidos, o seu cenário, construir um personagem. Ele não era capaz. Ele era um incapaz. A sua mãe havia sido bem específica. Instruções para o funeral, que música tocar, que passagem ler, o que fazer com o corpo, o que fazer com a casa, para quem distribuir os móveis, os livros, por que se preocupar? Depois de morta, para quê? Para que os filhos não se preocupassem. Independência e morte. Independente mesmo após. Tudo sob controle. Ela fizera suas próprias escolhas, não havia nada que ele pudesse fazer. E eu queria fazer uma pergunta para o Santiago. Primeiro fazer um elogio a você, porque você generosamente sempre me recebeu muito bem, apesar da gente ter essa literatura oposta. Você fala sempre que eu tenho literatura positiva, mulherzinha, como alguns dizem. E eu queria saber exatamente isso de você, como é a sua relação com outros escritores e como você vê esse momento da nossa literatura com tantos autores saindo de todos os lugares, que a gente tem a sensação que todo mundo virou escritor. Eu gosto muito de ler jovens autores, descobrir novos autores. Obviamente, eu recebo muito mais coisa ruim do que boa, vejo muito mais coisa ruim do que boa. Então, quando eu descubro um autor novo que eu gosto, pra mim é como se eu tivesse ganho um prêmio. Ai, que bom. Então eu me sinto na obrigação assim, de ajudar e de divulgar por o mínimo de influência que eu tenho, assim, colocar lá no meu blog. Eu escrevo pra Folha também, mas eu faço geralmente literatura estrangeira, né? Então eu acho assim, eu me sinto na obrigação e acho bacana. Também, claro, eu acho bacana poder dar uma força e tal. Então eu consigo ter boas relações. Mas claro, eu não sou uma pessoa. Acho que a maioria que me conhece não sou uma pessoa fofinha e tal. Não sorrio em fotos. Então eu não consigo também fazer. Eu não sou das pessoas mais políticas de fazer média. Tem muita gente que me detesta. Provavelmente alguns aqui, leitores do Marcelino, já devem me detestar também. Tem gente armada aí, tem gente armada. Eu não sou uma pessoa mais fofinha que fazendo média. Quando eu gosto, quando eu não gosto. Também não fico aloprando com as pessoas, escrevendo, detonando o livro de alguém que está começando. Mas também eu não sou hipócrita de ficar falando bem quando eu não gosto, ajudando quando eu gosto, né? Então é isso, eu acho que é uma relação muito verdadeira. E é isso, eu também sei, a gente que é escritor, a gente sabe como é difícil, né? Como é difícil sair uma resenha, como é difícil. Então também é uma troca também, né? Quando você ajuda as pessoas também, lá pra frente alguém vai te ajudar. Acho que assim, não sei, é natural. Realmente não é uma coisa planejada, que eu procuro criar uma boa relação. Não, tem várias pessoas que eu tenho relação péssima. Não, e é um meio literário também muito preconceituoso, né? Tem muita gente que só olha pra mim, já vê meu olho pintado e fala esse cara não escreve nada. Então, é isso. Também eu acho que minha obra também não facilita, né? É um livro narrado por um jacaré, não são tão fáceis de adaptação. O Biofobia acho que é um livro bem adaptável. Eu até procurei fazer um livro mais stage friendly, assim, mais adaptável, mas eles não são muito fáceis não. E um produtor recentemente me perguntou, que livro seu você acha que daria uma boa série de TV? Eu falei, nenhum. Deixa eu só dizer uma coisa nessa colocação que ele fez. Eu já facilito tudo. Assim, só que é o contrário, porque acontece o seguinte:
alguém que vem para mim e diz, eu quero fazer a tua peça, pode ser no Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Paraíba, eu digo, faça, pelo amor de Deus, me faça esse favor, porque a literatura contemporânea brasileira se lida muito pouco. Então, um grupo que se reúne ali para fazer na Paraíba, se debruçar num texto meu. O livro eu já fiz, certo? Eu não já escrevi o livro. Quem quiser o livro, vai ler o livro, não é não? Agora, eu fico com medo que seja uma merda. Que seja uma merda, aí a culpa é dele, da Paraíba. Quando você vem pro Rio, fiquei pensando em que escritor fazer o debate aqui no Rio, chamar alguém daqui do Rio para juntar, para trazer mais gente e tal. E daí falar, Marcinho, você vai pro Rio e tal, não você tinha vai. lançado Aí ele ainda. falou, vamos, eu topo. Aí a gente veio e esse Records. Estamos hospedando um hotel 5 estrelas. Eu quero agradecer também, porque o Santiago disse, não, vamos fazer, vamos tal, e o Santiago é um amigo muito antigo, o Chocotone, o pessoal acha que ele é o Chocotone. Sempre acham que a gente tem um caso. Sempre acham que a gente tem um caso. A gente fez amor uma vez numa praia ali. Eu quero esquecer. Foi uma tragédia, aí a gente disse assim, melhor ser amigo, não é? Obrigado, senhores. Muito obrigado.